E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 21, 11 a 16. Glórias a Deus, Senhor, pela tua palavra, louvado seja o teu nome, Senhor, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, esse versículo ele vai tratar aí da vitória de Jesus Cristo, da volta de Jesus Cristo como um juiz para julgar o mundo, para julgar as nações, para julgar os povos. Veja que a palavra diz que ele está com uma espada em sua boca, porque nós seremos julgados de acordo com a palavra de Deus. Quem crer na palavra de Deus será salvo, quem não crer será condenado. Então a base para o julgamento de Deus é a sua própria palavra. E veja que ele está vestido com um manto tingido de sangue. Esse sangue é o sangue dos inocentes, o sangue dos mártires, de todos aqueles que foram queimados vivos, mortos, sacrificados por causa do testemunho de Jesus e da sua palavra. E ele aqui é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então esse juiz que voltará, e é muito em breve, porque os sinais já estão aí, o povo de Israel já está voltando para casa, muitos dos povos já estão perseguindo o povo judeu, e isso está nas profecias, que diz que quando o povo estiver voltando e vai haver muita perseguição, aquele antissemitismo vai crescer. E Jesus está às portas, ele está voltando. E veja como é a figura de um Deus juiz. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Isso está em Apocalipse 4, 8. Essa é a figura de um juiz, do nosso juiz, aquele que vai vir nos julgar os povos e as nações. É um Deus santo, 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 3 vezes santo. Aqui os querubins, os anjos, eles ficam lá na glória, proclamando, adorando a Deus. É um Deus 3 vezes santo. Veja bem, irmão. Ele é um juiz que vai nos julgar. Ele é o Todo-Poderoso. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é um Deus 3 vezes santo, irmão. Veja bem. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Se você achar que você é crente, que você se converteu, você está indo para a igreja, você está com um pé no mundo e outro na igreja, igual eu estava, irmão, você está sendo iludido. Você está iludindo a sua alma, você está iludindo a si próprio, irmão. Sem santidade ninguém verá a Deus. Um Deus 3 vezes santo. E você quer saber como é a figura de um Deus 3 vezes santo, o juiz, o nosso juiz que vai julgar todas as nações? Na visão de João, ele disse assim: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes e a Filadélfia.
e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 1, 11 a 17. Veja bem, irmão, a figura do nosso juiz. Aqui ele diz que ele era o filho do homem. Quem era o filho do homem? Filho do homem? Jesus. Jesus era o filho do homem. Ele sempre falava: o filho do homem não tem aonde colocar a cabeça. O filho do homem veio para fazer a vontade do Pai. O filho do homem é o juiz. Veja que a sua cabeça tinha os cabelos brancos como a lã branca, como a neve. E veja um detalhe: os seus olhos eram como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Veja bem, irmão. E a sua voz como a voz de muitas águas. Você já ouviu aquele barulho de um rio quando transborda? Eu tenho um rio na minha porta. E é assim, é tremendo. E veja o que saía da sua boca. Saía da sua boca uma espada aguda de 2 fios. O que é essa espada aguda de 2 fios? A própria palavra. Então, Deus vai nos julgar de acordo com as nossas obras, e a própria palavra é a base para o nosso julgamento. Veja o que diz a Bíblia. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tem dito, assim falo. Veja, Jesus, ele não fazia nada por conta própria. Tudo que ele fazia era falado ou mandado pelo próprio Deus. Veja que ele era um filho obediente, né? E veja que Jesus aqui, ele disse que não veio julgar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Quando ele veio, quando ele estava aqui como Messias, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele foi morto na cruz, crucificado pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia. Ele vive, ele está vivo, ele vai voltar. Ele vai voltar como juiz para julgar os povos, julgar as nações. E a Bíblia diz que o julgamento começará na casa de Deus. Então, durante o período da tribulação, vão acontecer 3 julgamentos. E o primeiro julgamento vai começar na casa de Deus, ou seja, perante os crentes, perante nós crentes em Cristo. Veja, irmão, o tamanho da nossa responsabilidade. O julgamento do juiz justo, daquele que vai vir com uma espada na boca, com os olhos de fogo, vai começar na casa de Deus. Ou seja, pela sua própria igreja, pela sua própria noiva. Veja o que diz a Bíblia. 1 Pedro 4, 17 e 18 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Veja o que Paulo disse em Romanos 14, 10. Mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ou seja, se você está julgando seu irmão,
você está se julgando, você está se condenando. Porque esse papel só cabe a uma pessoa, Jesus, o justo juiz, quando ele voltar. Então, nós nunca devemos lançar o juízo final sobre os outros, porque o próprio Jesus fará isso. E cada um de nós teremos que responder por nós mesmos perante o nosso juiz, nosso Jesus Cristo. Igualmente em 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, se nós estivermos firmes na rocha com Jesus Cristo, fechadas as portas para o pecado, vivendo uma vida de santidade, nós não temos por que temer. A Bíblia diz que quem crer nele, no Filho de Deus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Em João 5,24, diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então veja, irmão, é uma coisa muito simples. É apenas crer no Filho de Deus. Crer no coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. E largar o pecado, irmão, se arrepender do pecado, expulsar os demônios, viver uma vida de comunhão com Deus, que foi para isso que ele nos chamou. E veja o que diz em Romanos 8,1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja, um cristão novo, nascido de novo, batizado nas águas, ele não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele governo almático de eu quero fazer, eu gostaria de fazer, eu quero isso, eu quero aquilo outro, morreu. A palavra de Deus diz que eis que tudo se fez novo. Então o velho homem morreu. Aquele velho homem que se alimentava das obras da carne, ele morreu. Nasceu um novo homem no Espírito. E somente o Espírito é que nos ajuda a caminhar de acordo com a vontade de Deus. Porque a nossa mente carnal, ela é inimiga de Deus. Então o nosso Espírito, com a ajuda do Espírito Santo, nós vencemos a carne. Em Isaías 43:25 diz assim: Eu mesmo sou a que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados me não lembro. Isaías 44:22 diz assim: Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Em outro versículo da Bíblia também diz que Deus ele esquece dos nossos pecados, ele joga os nossos pecados no fundo do oceano. Quem lembra dos nossos pecados, quem é? O maligno, Satanás, o inimigo das nossas almas, o pai da égua. Ele sempre tenta nos lembrar dos nossos pecados. De vez em quando ele faz isso comigo e eu falo assim: tá repreendido, maligno. Eu agora sou uma nova criatura, já fui lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Repreendo ele na hora e ele bate em retirada. Veja o que diz em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em 1 João 2,1,2 diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então veja bem, ele diz aqui: se pecar, não é toda vez que pecar não, irmão. Crente não vive no pecado. É se pecar, se cair. Nós temos um advogado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vai tentar lá acalmar a ira de Deus. Irmão, quando a gente peca, Deus vai ficar irado com a gente. E aí, Jesus chega lá e fala assim: meu Pai, eu já dei minha vida por eles, já derramei meu sangue por eles. Calma aí, não manda as flechas para ele não. Aí sabe o que Deus faz? Tá bom, meu filho. Aí deixa a gente quieta. Porque Deus, eu acredito que Deus, ele é como um pai mesmo. Ele é como um pai não, ele é um pai. Ele vai mandar as flechas. Você já ouviu quando a gente pega um filho
e a gente dá umas chineladas? E quantas vezes você deu uma chinelada no seu filho e você foi ali para um canto chorar? Arrependido de ter batido, arrependido de ter sido duro, arrependido de ter castigado, você vai chorar. Eu acredito que com Deus é a mesmíssima coisa. Ele manda as flechas, porque ele não tem o que fazer, ele é um juiz justo. Assim ele fez comigo. Ele mandou as flechas de enfermidades, ele mandou os espíritos malignos, eu estava oprimida, eu estava mesmo com o espírito maligno ali já dentro de mim, eu já estava endemoniada. O próximo passo aí já seria ser possuída, eu já estava endemoniada, eu sentia os espíritos malignos dentro do meu próprio corpo. E eu tenho certeza que quando ele fez isso, permitiu que Satanás tocasse na minha carne e que os demônios viessem habitar dentro do meu corpo, eu tenho certeza que quando ele disparou essas flechas, ele foi chorar. E Jesus intercedeu por mim. Só que ele não teve o que fazer, porque ele é um juiz justo. E ele nos manda as flechas, ou nos castiga, conforme nós merecemos. Muitas vezes é para salvar, irmão, nossa alma. Outras vezes não há o que fazer, porque a pessoa, mesmo perante ali aquela prova que ela está passando, aquela situação, sabe o que ela faz? Ela começa a murmurar contra Deus. Ela, em vez de se arrepender e falar, Deus, eu pequei contra ti, me arrependo dos meus pecados, ela só abre a boca para murmurar contra Deus. Aí pronto, irmão. Quando você começar a abrir a boca para murmurar contra Deus, não vai acontecer o que aconteceu somente com o povo dele, que ficou 40 anos perambulando no mesmo lugar parecido, o lugar era pequeno, ficou 40 anos ali padecendo, morreu toda uma geração. Só entraram 2 pessoas na terra prometida, Josué e Caleb. Veja bem, irmão, não há mais o que fazer. Quando você começar a murmurar contra Deus, ele vai virar as costas de um jeito que Jesus Cristo, o nosso intercessor, ele pode se ajoelhar ali, se humilhar perante Deus, que Deus não vai responder. Deus odeia, irmão, a murmuração. Por quê? Porque ele nos criou para a sua glória, para vivermos para a sua glória, para a glória do seu nome. Deus não nos criou, irmão, para a gente viver na murmuração, murmurando, não. Deus nos fez para o louvor da sua glória. Mas então, continuando, o Jesus, juiz, o Deus juiz, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o amigo da nossa alma, ele vai começar o julgamento na casa de Deus. Então, depois dele julgar as nossas almas, ele também vai julgar as nossas obras. Ele vai levar em consideração todas as nossas obras. Veja o que diz em 1 Coríntios 3, 11 a 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então veja bem, de acordo com as nossas obras, ele também nos julgará. Aquelas obras que na verdade sejam como ouro, pedras preciosas, prata, elas vão ser mantidas. Já aquelas que são como feno, palha, madeira, serão lançadas aonde? No fogo. Todavia, nós não perderemos a salvação por conta disso. Mas, de acordo com as nossas obras, é como nós vamos receber o nosso galardão. Irmão, veja o tamanho da nossa responsabilidade enquanto cristãos. O julgamento de Deus começa na casa do Senhor. Ele, além de julgar nossas almas, ele também vai julgar as nossas obras. Então, veja bem, são 2 categorias de obras para Deus. E para Deus, a qualidade é mais importante do que a quantidade. Por quê? Ouro, prata, pedras preciosas são tudo coisas que normalmente se encontram em pequenas quantidades, mas que são de grande valor. Já madeira, palha, feno são coisas que ocupam muito espaço e se obtêm em grandes quantidades, mas são de valor relativamente pequeno. Eu acredito que as obras ali que têm valor, como ouro, prata, pedras preciosas, são aquelas obras realmente feitas com a orientação, com o mandamento do Espírito Santo de Deus. Porque a igreja sem o Espírito Santo de Deus não existe.
A igreja onde não há o Espírito Santo de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus, é meramente um grupo de pessoas falando da palavra de Deus, não é igreja. A igreja, ela só é igreja se estiver debaixo do senhorio do Espírito Santo de Deus. E essas obras que a gente faz sem a orientação do Espírito Santo de Deus, na força do nosso próprio braço, essas obras, nós precisamos pedir perdão a Deus. Eu fiz isso essa semana. Eu fiz isso ontem. Onde eu expulsei espírito maligno do meu irmão, ele voltou para o mundo, o estado dele ficou pior. Expulsei também o espírito maligno de uma amiga, ela verdadeiramente não tinha se convertido, o estado dela ficou pior. Então, eu fiz por fé, sim. Eu fiz de boa vontade, mas há um ditado que diz assim, de boa vontade o inferno está cheio, né? Não tem um ditado que diz assim, que de boa vontade o inferno está cheio? Então nós precisamos entender que a nossa boa vontade não é a vontade do Espírito Santo de Deus. Irmão, nós pensamos de um jeito, o Espírito Santo pensa de outro. E se nós somos a igreja do Senhor, se o Senhor é o cabeça da igreja, nós precisamos, antes de tudo, nos submeter ao Espírito Santo de Deus. Então veja bem, madeira, palha, feno vão ser queimados. Então, qual é a natureza do fogo pelo qual nossas obras, as obras dos cristãos, dos crentes, serão provadas? Nós precisamos nos lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo, quando vier como juiz, Ele estará sentado no seu tribunal e que cada um de nós terá de apresentar diretamente perante Ele. Cada um de nós teremos que nos apresentar diretamente a Ele. E Ele tem um rolo. Esse rolo é como aquela fita antigamente, onde a gente fazia a gravação. Ele tem um rolo com tudo o que a gente fez. Aquele dia que a gente tirou coisas da Bíblia, que a gente acrescentou coisas à palavra. Aquele dia que a gente fez aquela obra na força do nosso próprio braço. Aquele dia que a gente maltratou o irmão. Aquele dia que a gente fez a obra pensando no nosso bolso e enriqueceu o nosso braço, o nosso bolso. Aquele dia que a gente maltratou um servo do Senhor. Aquele dia que a gente não alimentou um faminto. Aquele dia que a gente não expulsou os espíritos malignos ali de aquele oprimido, cativo e oprimido. Aquele dia que você não fez aquilo que Deus, para o qual Deus te chamou. Ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será batizado, quem não crer será condenado. Não, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos. De graça recebestes, de graça dai. Então ele tem um rolo com tudo isso escrito. É essa base que ele vai usar para nos julgar. Veja, o julgamento começará na casa do Senhor, perante um Deus 3 vezes santo, juiz de toda a terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Perante o qual o próprio João, quando teve a visão na ilha de Patmos, caiu como morto aos pés. E veja o que diz em Apocalipse 1, 14 a 15. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Irmão, repara bem, perante o qual nós vamos ter que ficar de joelhos e escutar o veredito, perante o qual nós vamos ter que ficar de joelho e escutar ele bater o martelo, irmão. Não só sobre as nossas almas, mas conforme todo o serviço que a gente fez usando o nome dele. Irmão, veja o tamanho da nossa responsabilidade, irmão, perante esse tribunal. Pensa, irmão, bem. Pensa, irmão, antes de abrir a boca. Eu agora vou pensar 2 vezes antes de abrir minha boca. Pensa, irmão, antes de fazer qualquer obra para Deus, pensando em angariar aí curtidas, pensando em angariar dinheiro, usando o nome de Deus. Irmão, pensa nisso, irmão. Pensa, irmão, se essa tua obra ela vai sobreviver. Ela vai ser queimada, irmão. Ela vai ser lançada no fogo, irmão. Então nós precisamos ter em mente o quê? Nós precisamos nos perguntarmos: como posso servir a Jesus Cristo nessa vida, de modo que as minhas obras passem nesse dia na prova do fogo? Irmão, nós precisamos verdadeiramente examinar os nossos motivos,
Esses motivos pelos quais a gente faz a obra para o Senhor é para agradar a nós mesmos? É para engrandecer o nosso nome? É para enriquecer o nosso bolso? Ou é para a glória do nome do Filho de Deus? Porque toda honra e toda glória é a Ele, somente a Ele. É para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele? Ou você está buscando glória para si mesmo? Você está buscando elogios mundanos? Você está buscando nome, fama, títulos, irmão? Nós precisamos, irmão, verdadeiramente nos arrepender, irmão, e verdadeiramente buscar a glória do nome dele. A pergunta que nós devemos fazer é: nós estamos servindo a Jesus Cristo conforme os princípios e os métodos revelados na sua palavra? Se a resposta for não, é tempo de se arrepender, irmão. É tempo verdadeiramente de se arrepender, porque Jesus está às portas. Ele está às portas, ele vem buscar a sua igreja. E ele quer encontrar uma igreja santa, irrepreensível, sem ruga, sem mácula, vestida como uma noiva, com vestido branco, sem mancha nenhuma. É assim que ele quer encontrar a sua igreja. Então nós deveremos ser essa igreja, irmão. Veja o que diz em 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, Paulo falou isso. Paulo e os discípulos, aonde eles não chegavam com meras palavras, mas eles chegavam com o poder do Espírito Santo. Ali eles expulsavam demônios, eles curavam enfermos, eles devem ter ressuscitado muitos mortos que não estão ali registrados. Eles chegavam com o poder da palavra, irmão, porque o poder do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você vê, irmão, aí tantos homens de Deus corajosos pregando a palavra, mas meramente palavras vãs. As pessoas ali, elas não estão renovadas ali e revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Porque quando você estiver revestido desse poder do Espírito Santo de Deus, você vai dizer como Paulo disse lá em Colossenses 1:29. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Veja, poderosamente. É desse poder que a igreja precisa. É desse poder que a igreja precisa ser revestida. Do poder do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para não andar como quem está dando murro no vento. Não, a igreja tem que ter um alvo. O alvo é confrontar as trevas. O alvo é confrontar Satanás. O alvo é curar enfermos, é libertar cativos e oprimidos da mão de Satanás. O alvo é expulsar demônios. O alvo é operar milagres e maravilhas e prodígios, irmão. Esse é o poder da palavra. Esse é o poder do evangelho, irmão. Não são meras palavras jogadas ao vento. Então veja a responsabilidade da igreja do Senhor, do povo de Deus, dos crentes. Durante o período da tribulação, o primeiro julgamento será na casa de Deus, pelos seus. E no período da grande tribulação, Deus julgará e punirá Israel pela última vez como nação, através dos gentios. Depois, quando esse julgamento final de Israel se completar, Deus em pessoa intervirá diretamente julgando os gentios. Segundo, para Israel haverá uma época de perigo e desânimo nacionais, mais terrível do que qualquer outra pela qual antes tenha passado. Terceiro, o Senhor em pessoa acabará por intervir contra os estranhos, os gentios inimigos de Israel, e salvará Israel das suas unhas. E quarto, o reino nacional de Israel será de novo restaurado no trono de Davi, sob o governo supremo do próprio Senhor Jesus. Este período do reino restaurado será o milênio. A profecia de Zacarias, existem várias profecias de Zacarias, onde o povo ia se juntar novamente. Isso já está acontecendo nos dias de hoje em Israel. Mesmo Israel estando num período de guerra, de assolação, muitos judeus estão voltando para a sua terra natal. Veja como são os desígnios de Deus. Irmão, você acha que uma pessoa iria voltar para a sua terra natal, onde está lá, sendo assolada há mais de um ano, em guerra, morte, destruição? Por que uma pessoa voltaria para a sua terra natal nessas condições? E o povo judeu justamente agora, hoje, está voltando. Segundo o último censo, houve mais retorno
de judeus durante o ano passado do que em todos os anos. Então, as profecias de Zacarias estão se cumprindo nesse exato momento. E ninguém entende os desígnios de Deus. Ninguém entende o tempo de Deus. Mas a palavra de Deus, ela está se cumprindo nesse exato momento. Mas eu não vou me estender muito nesse assunto, porque esse assunto está bem especificado no último livro que eu coloquei aqui no canal, que se chama Os Alicerces da Fé Cristã, volume 3. Então, nesse livro aqui, o irmão Derek Prince, ele especifica, ele detalha, ele cita todos os versículos da Bíblia de como será o julgamento, quando o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Juiz voltar. Está tudo bem detalhado nesse livro. Veja, eu estou falando sobre Jesus, a volta de Jesus como juiz, como o julgador do mundo, das nações e dos crentes, porque o juízo de Deus começará pela nossa vida. Mas Jesus, o amigo da nossa alma, ele também, eu descobri que ele é chamado o segundo Adão. Adão foi apresentado em Gênesis 1, logo no começo da Bíblia, e é posteriormente apresentado em Gênesis 2:3. No sexto dia da criação, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em Gênesis 1:27 e Gênesis 2:7 explica melhor esse processo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó, da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Veja, a Bíblia diz que do pó viemos e ao pó voltaremos. Então Deus nos criou do pó da terra e ao pó nós voltaremos. E Deus criou Adão. Adão foi criado diretamente por Deus. Foi o primeiro e único homem a vir à vida sem um pai humano, pelo menos até Jesus. E ele foi colocado no comando da terra e recebeu domínio sobre toda a terra para cuidar dela, como diz em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai, sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Então veja, Deus, quando criou, na criação do homem, a criação, ele criou o homem com o sopro da sua boca, do pó da terra, e Deus criou um homem e uma mulher. Ou seja, Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus não criou homem para homem, mulher para mulher. Deus criou o macho e a fêmea e disse: multiplicai-vos. Só pode multiplicar um homem e uma mulher. 2 homens não podem multiplicar. 2 mulheres também não podem multiplicar. E ele também nos deu o poder, ele deu total poder a Adão sobre a terra, para cultivar a terra. Só que Adão um belo dia saiu, foi passear, deixou a mulher dele sozinha em casa, e a mulher dele deu conversa para uma serpente lá desconhecida, e Satanás entrou no jardim do Éden disfarçadamente, enganou a Eva, e ali eles pecaram. E quando eles pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus e trouxeram essa maldição sobre a nossa vida. Todos nós que nascemos, nós já nascemos com a semente do pecado. Só que para isso o Filho de Deus foi enviado. O Filho de Deus, o segundo Adão, ele veio o quê? Para tirar o pecado do mundo. Ele veio para nos limpar do pecado. Jesus é o segundo Adão, que entrou no mundo para não somente para nos dar vida, nos fazer vivos, nos dar vida, mas para nos fazer justos. Veja o que diz em Romanos 5, 12, 21. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e a morte pelo pecado,
e assim a morte veio a todos os homens. Quem trouxe o pecado para a nossa vida? O pecado espiritual, Adão. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando Adão desobedeceu pelo pecado, ele trouxe morte, a morte espiritual, para a vida de cada um de nós. Pois assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Então veja, enquanto Adão foi desobediente, caiu no pecado de rebelião contra Deus, pecou contra Deus, nos trouxe morte, Jesus ele veio, ele era o filho do homem, ele veio na obediência, ele foi obediente até o fim, até a morte de cruz, e por conta disso, ele além de nos dado vida, ele também nos fez justos. Veja o que diz em 1 Coríntios 15, 45, 47. Mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Então veja, Jesus é chamado de segundo Adão, porque a relação entre Adão e Jesus afeta nós todos. Enquanto um trouxe morte, pecado, a ira de Deus, o outro trouxe vida, o outro nos fez justificados, o outro nos reconciliou com o próprio Deus. Então Jesus é chamado de segundo Adão, porque a relação entre Adão e Jesus afeta sobremaneira todos nós. A comparação entre Adão e Jesus é feita para nos mostrar que a obediência de Jesus Cristo trouxe, além de justiça, reconciliação e vida. E enquanto a desobediência de Adão trouxe condenação, morte e pecado. Então veja, o amigo das nossas almas, além dele ser um juiz, ele também é o segundo Adão. É aquele que nos reconciliou com Deus, aquele que nos trouxe vida e somente aquele que pode nos limpar, nos purificar, nos justificar de todo o pecado. Veja quem é o amigo de nossas almas. O amigo das nossas almas, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o leão da tribo de Judá, ele também é chamado de profeta. Ele foi um dos maiores profetas do mundo, um dos maiores profetas da palavra de Deus. Na Bíblia, Jesus é chamado de profeta em vários versículos. Veja o que diz em Marcos 6,4. Um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, e entre seus parentes e sua própria família. Jesus ele não foi bem recebido e reconhecido pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos. Alguns irmãos de Jesus, eles só se converteram mesmo depois da ressurreição de Jesus. Tiago é irmão de Jesus e Judas. Judas, irmão de Jesus, ele foi muito provavelmente o autor da última carta do Novo Testamento. Em sua epístola, ele não se identifica como irmão de Jesus. Ele diz assim, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. O próprio Tiago também adotou a mesma postura. Em Tiago 1, veja como eles também eram pessoas humildes e simples como Jesus. Eles poderiam se gabar e dizer, irmão de Jesus. Não, eles dizem servos de Jesus. Judas não deve ser confundido com os outros personagens, como por exemplo Judas Iscariotes, o traidor. Judas Iscariotes, o traidor, e Judas chamado Tadeu, são diferentes. Então, dois irmãos de Jesus, Tiago e Judas, o reconheceram como profetas, e eles escreveram 2 cartas no Novo Testamento. São livros poderosos, com ensino muito edificador. Eu já li 2 vezes. Eu vou deixar um versículo aqui de Judas, que eu gosto muito, e outro do livro de Tiago, para você ter a noção e para que o Espírito Santo de Deus te convença a você estudar esses livros. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis
com alegria perante a sua glória. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Judas 1, 20 a 25. Poderoso esse versículo. Veja como é que ele fecha. Muito poderoso esse versículo. Veja o que ele diz aqui. Apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Ou seja, até mesmo para a gente orar pela vida de alguém, a gente tem que pedir discernimento a Deus. Muitas vezes a pessoa chega para a gente pedindo oração, mas ela não quer largar o pecado. Ela gosta do pecado. Se você tem um amigo, você gosta dele e você não quer se separar dele, Deus não pode fazer nada. Agora, se você tem ali aquele amigo, você não gosta, você não consegue sair dele e você quer, então Deus vai te ajudar. Aí a pessoa chega, ela quer a tua oração, mas ela não quer largar o pecado. Ela gosta do pecado, ela gosta do amigo ali. E ela pede a tua oração. Ela quer a tua oração, mas ela não quer o Deus da tua oração. Aí, irmão, te pergunto, você vai ficar orando por essa pessoa se Deus não mandou você orar por ela? Então, irmão, nós temos que ter muita sabedoria quando as pessoas chegam pedindo oração. Porque a pessoa, ela quer a tua oração, mas ela não quer o Deus da tua oração, irmão. E aí, o que a gente tem que fazer? Falar com Deus. Pedir discernimento a Deus. Então veja que aqui também diz: e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Agora eu te pergunto, irmão, você crente, está buscando santidade, está buscando uma comunhão com Deus. Como é que você vai viver sentado na mesa dos escarnecedores, irmão? Como? Se aqui diz para a gente odiar até mesmo a túnica manchada da carne pelo pecado. Irmão, você precisa ter em mente que os lenços de Paulo, ter em mente não, a Bíblia diz que os lenços de Paulo curavam pessoas enfermas e expulsavam demônios. Você quer saber onde é que está escrito isso? Eu vou te deixar, porque a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Quando uma pessoa pergunta algo pra gente, a gente diz, olha, isso está na Bíblia. Mas a gente tem que ler o versículo da Bíblia e dizer onde é que está. Porque muitas vezes a pessoa não acredita. Ela vai acreditar quando você faz a proclamação da palavra, porque quando você está fazendo a proclamação da palavra, não é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando através da sua boca. Porque a palavra ela foi criada como? Pelo próprio Deus. Então, quando a gente está proclamando a palavra de Deus, a gente está soprando o sopro de Deus, o sopro da palavra de Deus. Então eu vou deixar esse versículo onde diz que os lenços de Paulo curavam enfermos e expulsavam demônios. E você vai acreditar em nome do Senhor Jesus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Agora veja bem, os lenços de Paulo curavam enfermos e os espíritos malignos se retiravam. Agora, irmão, você vai sentar na mesa dos escarnecedores, ser contaminado pelas vestes contaminadas deles, irmão. Irmão, você pode até ir, irmão, um dia que Deus te mandar, você ir lá sentar com os ímpios. Eu conheço um testemunho de uma serva do Senhor que Deus mandou ela ir para um bingo. E ela falou, mas Senhor, o que é que eu vou fazer naquele bingo? E o Espírito Santo falou para ela, você vai. Ela foi com uma amiga, foi encontrar a amiga dessa amiga. Quando ela chegou lá, ela estava lá, a amiga dela apresentou essa outra amiga, uma jogadora de bingo, toda arrumada, toda bonita, toda maquiada. O Espírito Santo de Deus falou, vai lá agora e fala esse versículo para ela. Ela nem sabia os versículos mesmo de cor. Ela disse que chegou perto daquela mulher, começou a conversar e falou assim, Deus falou para eu te falar esses versículos. Ela falou os 3 versículos para a mulher. A mulher caiu no choro e falou assim, hoje mesmo eu deixei tudo pronto em casa para me matar. Eu ia tirar minha própria vida, porque eu não aguento mais essa vida de escravidão. Ela era escrava do jogo, não tinha vida, não tinha amigos, já tinha acho que perdido tudo no jogo. Era escrava de Satanás. Nesse mesmo dia, essa mulher entregou a vida para Jesus e teve a vida transformada. Então, quando Deus te mandar, irmão, você ir para a boca de fumo lá, junto com os bandidos, você vai.
Quando Deus te mandar, irmão, tu entrar no motel lá onde tem 2 fornicando, você vai. Ai de você se não for. Mas se Deus não mandar, irmão, tu sentar na mesa dos escarnecedores, tu vai, irmão, tu vai se contaminar. Tu vai trazer coisa amaldiçoada para a tua vida e para dentro da tua casa, irmão. Então, irmão, vigia, irmão, vigia, como diz a palavra. Então, vou deixar um outro versículo aqui da Epístola de Tiago, para você estudar esse livro. Deus vai falar com você tremendamente. Veja o que diz esse versículo. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Tiago, capítulo 5, 7 a 9. Veja o que ele falou aqui. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, o juiz está às portas mesmo. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Irmãos, o juiz está às portas, irmão. É tempo, irmão, de nós nos humilharmos perante o Senhor para que nós sejamos exaltados. É tempo, irmão, de buscar o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. É tempo, irmão, de se voltar para Deus. A palavra de Deus diz que se a gente se humilhar e orar e buscar a face dele, ele nos ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e curará a nossa terra. Veja o que diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. 1 Samuel 2,7. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 29, 23. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Romanos 10, 11. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos 5, 5. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Isaías 61, 7. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos, para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. 2 Samuel 22, 28 a 29. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23, 12. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Daniel 10, 12. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5 a 8. Então é isso, irmão. Eu espero que você entenda que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho, ele é a vida, ele que nos salva, nos liberta, nos cura, ele nos purifica de nossos pecados, ele nos redime da maldição da lei, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso advogado fiel, ele é o nosso leão da tribo de Judá.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele é o juiz. Ele é o nosso juiz, é o nosso legislador e ele é o nosso salvador. E veja bem, ele é o maior exemplo de humildade da face da terra, do mundo, do que se já ouviu falar. Não houve no mundo uma pessoa que é um rei, que reina, vive e é a pessoa mais humilde do mundo. Ele foi obediente, a pessoa mais obediente do mundo foi ele. Ele foi obediente até a morte de cruz, até as últimas ali. Ele foi obediente, além dele ter sido compassivo, amoroso, bondoso, piedoso, paciente. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, mas ele é juiz. A gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer que ele tem um rolo nas mãos, com todos os nossos delitos, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as palavras que saíram da nossa boca, nós também vamos ter que dar conta. Todas as obras mortas que nós fizemos, todas as obras na força do nosso próprio braço, tudo, irmão, exatamente tudo. Nós vamos estar perante ele, ele vai estar com os olhos de fogo, os pés reluzentes como metais e uma espada afiada de 2 gumes em sua boca. E nós vamos estar ali ajoelhados perante ele. Ele vai estar com o cetro na mão. Eu acredito que esse cetro será como um martelo de um juiz. E assim, a gente tem que pensar que quando ele bater aquele martelo, quando o juiz bate o martelo, não há mais o que você fazer. É como se fosse aquele juiz do STF, Supremo Tribunal Federal. É o último recurso aqui da Justiça dos Homens. Quando o juiz do STF ele bate o martelo, pá, em cima da mesa, não tem mais como recorrer, não tem mais. Dali você vai ser encarcerado, dali você vai padecer ali naqueles grilhões. Às vezes é prisão perpétua, não que no Brasil não tenha prisão perpétua, né? Mas em muitos lugares aí existe a prisão perpétua e existe aquele crime de morte, que é julgado à cadeira elétrica, julgado à morte. E então a gente não tem como fugir, irmão. Dessa martelada, irmão, na mesa, pá, não tem, irmão. Nenhum de nós. Não tem, irmão, escapatória. Não tem como fugir do juiz. Não tem como fugir da ira de Deus. Não tem como fugir de um Deus 3 vezes santo, santo, santo. É isso, irmão. Eu espero que você medite, irmão, nesse ensino e que Deus possa abrir teus olhos para você conhecer a verdade, porque a verdade é quem liberta. Eu não sabia quem era o Deus juiz. Eu só conhecia o Deus bom. As pessoas só falam do Deus bom, do Deus maravilhoso, do Deus bondoso, do Deus piedoso, do Deus que vai prosperar a sua vida, do Deus que abençoa. Mentira, irmão. O Deus que abençoa é para aqueles obedientes. As bênçãos da palavra de Deus são para os obedientes, irmão. Ele mesmo falou. Ele disse, eu te ofereço morte e vida, bênção e maldição. Escolhe, pois, tu a vida para que viva tu e a tua descendência. Então, quando nós escolhermos as bênçãos e a vida, a obediência à palavra dele, nós vamos ter as promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Ele vai nos abençoar, ele vai nos dar vida, ele vai curar a nossa terra. Ele será a nossa videira, nós seremos os seus ramos. Jesus será a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. Ele nos justifica e ele nos dará vida. Ele nos cura. Mas veja bem, ele pede uma coisa: arrependimento verdadeiro, porque ele vê o nosso coração, largar o pecado, fechar as portas para o pecado, uma vida de obediência, uma vida de santidade. Um juiz 3 vezes santo, 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 ele pede obediência e santidade. É isso. Eu espero em Deus que esse ensino possa edificar a sua vida e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém. Glórias a Deus, que o seu reino avance e a glória seja dada somente a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. Graças a Deus. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei,
ele nos salvará. Isaías 33, 22. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, por todos os séculos dos séculos. Amém. Hoje eu começo esse ensino dando continuidade ao ensino sobre a vida de Jesus, quem realmente foi e é Jesus. Como conhecer o Jesus da Bíblia? Eu estou assim, com meu coração saltitando de tanta alegria em descobrir verdadeiramente quem é o meu Salvador. Quem foi aquele que me salvou e que depois que ele me salvou, ele me curou de várias enfermidades, me libertou de vários espíritos imundos e transformou a minha vida da água para o vinho, o melhor dos vinhos. Quem realmente é esse chamado Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então, irmão, você escuta falar de um Jesus que foi um homem bom, que fez milagres, que transformou vidas, que foi o homem mais amoroso do mundo, que libertou cativos e oprimidos, que ressuscitou mortos. E você acha que Jesus é só isso? Mas Jesus não é só isso. Jesus, ele é o homem. Ele é o homem. Ele é filho do homem. Veja bem, o homem, filho do homem. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o primeiro título de Jesus. E o que é que Jesus é mais, que eu já falei aqui? Além dele ser um curador, médico dos médicos, príncipe da paz, além dele ser o leão da tribo de Judá, além dele ser da descendência de Davi, além dele ser o Filho de Deus, além dele ser o caminho, a verdade, a vida, além dele ter ressuscitado mortos, além dele ter expulsado vários espíritos malignos de várias pessoas, além dele ter falado para aquela mulher ali que foi pega no adultério: atire a primeira pedra aquele que não tenha pecado. Além dele ter falado, é mais fácil falar perdoa os pecados dele ou levanta e anda, conforme ele falou para aquele paralítico ali, e o paralítico largou ali as muletas e saiu andando. Quem realmente é esse homem? Veja, quem realmente é, porque ele vive, ele reina. Então eu já descobri, através da palavra de Deus, que Jesus, ele é o Filho do homem, o Filho do homem, o Filho de Deus. Jesus é a semente da mulher que Satanás tentou destruir desde o início. Que Jesus, o amigo da nossa alma, ele é o Messias, ele é o rei dos judeus e também o nosso rei. Ele vive e ele governa. Jesus, o amigo das nossas almas, ele também é a verdade e ele veio para trazer a verdade. Jesus, o amigo da nossa alma, ele não é somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus também é o nosso advogado fiel. Jesus, o amigo da nossa alma, ele também é o nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Jesus, o amigo da nossa alma, ele também é o nosso leão da tribo de Judá. Jesus, o amigo da nossa alma, ele não veio trazer somente a paz. Embora ele seja chamado príncipe da paz, mas ele também veio trazer espada. Jesus, o amigo da nossa alma, ele é o verbo encarnado, ele é a própria palavra de Deus. Ou seja, sem Jesus, a Bíblia não existiria, a palavra de Deus não existiria. Jesus, o amigo da nossa alma, ele também é o centro da palavra de Deus. A sua morte e ressurreição é a base do Evangelho. O elemento existencial da pregação é Jesus crucificado. Jesus, o amigo da nossa alma, ele também é o Senhor dos senhores. Ele é o dono de todas as coisas, porque dele e por ele e para ele todas as coisas foram criadas. Jesus, o amigo da nossa alma, ele também é o único que pode nos dar a vida abundante. Eu também descobri que Jesus, o amigo da nossa alma, ele é a única ponte
existente para fazermos a paz com o Deus Pai. Sem atravessarmos essa ponte, nós não podemos ser adotados como filho, porque não há uma outra ponte, não há outro caminho para a reconciliação e a paz com Deus. Somente através do Filho nós poderemos chegar ao Pai. Eu também descobri em sua palavra que Jesus é o Filho de Deus primogênito e o nosso irmão. Veja, Jesus é o nosso irmão mais velho. Veja que privilégio ter um irmão como Jesus, que deu a sua própria vida para nos salvar. E agora eu vou falar do Jesus, juiz, como diz aqui em Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Veja bem, eu quero convidar você a meditar nesse ponto central, que Deus é como aquele que em si mesmo é o que tem total controle do nosso mundo, daquele mundo que a gente vive. Ele tem total controle e poder. E é Ele que governa soberanamente em amor e justiça por meio de suas leis, tanto físicas quanto morais. Então você já ouviu falar do Jesus? Jesus, Deus, juiz, legislador e rei? Irmão, nunca tinha ouvido falar do Deus como juiz, do Deus como legislador. Eu, quando andava pelas igrejas, com o pé no mundo e outro na igreja, eu frequentei muitas igrejas. E ali os pastores sempre falavam da bondade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Dificilmente falava ali no pecado, na justiça, no juízo de Deus, no lago de fogo de enxofre, de Satanás. Dos demônios, então, eu nunca escutei ninguém falar sobre os demônios. Eu vim conhecer verdadeiramente o mundo espiritual quando eu tive acesso a esse material desse homem de Deus, Derek Prince. E aí eu vim conhecer o mundo espiritual, os demônios, potestades, principados. E eu nunca tinha ouvido falar do Deus juiz. Irmão, quando eu cheguei assim na parte da Bíblia, do Velho Testamento, aonde Deus destruía o seu próprio povo, castigava, mandava peste, por causa da rebelião deles, por causa da teimosia deles, por causa da falta de obediência deles, por falta de aliança deles, onde eles chegaram até mesmo a fazer um bezerro de ouro para adorar, onde eles se prostituíam, né? Por isso que a prostituição sexual, a promiscuidade sexual, ela é equiparada à promiscuidade espiritual. Isso está na Bíblia. Por conta principalmente desse pecado de idolatria, Deus castigou seu próprio povo. Deus matou seu próprio povo. Deus dizimou seu próprio povo. Tem uma parte da Bíblia onde Deus dizimou crianças de peito. Veja, Deus destruiu o mundo com água na época do Noé por causa do pecado. Depois Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Só poupou ali Ló, que era o sobrinho de Abraão, e as duas filhas de Ló, porque a mulher de Ló não se salvou porque olhou para trás. Veja que Deus destruiu Jericó por causa do pecado, por causa da rebelião. E há várias passagens na Bíblia, irmão, onde Deus destruiu o seu próprio povo. E eu fiquei assim, quem é esse Deus que eu nunca ouvi falar? Eu fiquei mesmo assombrada, eu fiquei mesmo com medo. Mas veja bem, não é para a gente ficar com medo. Você ter medo é diferente de você ter temor. É para nós termos temor. Quando a gente se senta perante lá um juiz, como é que a gente faz? A gente só fala quando ele manda. Se ele mandar a gente se calar, a gente tem que ficar calado. Se você ali abrir a boca e falar algo que o juiz não goste, que o desacate, você vai ser preso ali naquela mesmíssima hora. Ou seja, perante um homem corruptível chamado juiz, a gente se senta e se comporta. Agora, perante o Deus, juiz, legislador, a gente nem teme e nem treme. Quando que a palavra de Deus diz: crês tu que existe um só Deus? Fazes bem.
porque até os demônios creem e tremem. Veja bem, até os demônios creem e tremem. Isso está em Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, os demônios, além de crerem que só existe um Deus, eles temem e eles tremem. E nós? Muitas vezes a gente nem crê no Deus Todo-Poderoso, no único Deus soberano, e muito menos a gente teme e treme. Irmão, eu vou falar uma coisa para você hoje. O que mais falta nos crentes, em cada um de nós, é o temor e o tremor. Não somente por Deus, mas pela sua palavra. Isso faz com que a gente não altere a palavra, que não acrescente coisas à palavra, que não retire coisas da palavra. Isso faz com que a gente trema diante da palavra de Deus. Você sabia que alguns grandes homens de Deus, eles liam a Bíblia ajoelhados? Pois é, há um grande homem de Deus, um que mantinha um orfanato somente com orações, é George Mueller. Depois você busca a biografia dele lá. Ele leu a Bíblia 150 vezes. Se eu não me engano, 50 vezes ele leu a Bíblia de joelhos. Veja bem. Então, irmão, o Deus juiz, que eu estou falando para você, eu não conhecia. Então, quando eu cheguei nessa parte da Bíblia, eu me assustei. Eu falei, quem é esse? Eu nunca ouvi falar. É preciso, irmão, a gente ter em mente que Deus, juiz, ele é legislador e rei. Ele é a soberania a qual precisamos nos submeter. Ele é a justiça a qual nós precisamos imitar e esperar. E a revelação da verdade na qual nós precisamos levar para viver. O lugar de Deus é tão alto e exclusivo que o texto de Isaías 33:22 confirma que todos os poderes são intrínsecos. Então, nos cabe considerar tal grandeza e colocar-nos em nossa condição e nos procurar viver em decência, respeito e trato humilde nessa queda. E em humildade, dependência, fé nele, temor e tremor. Então, só Deus, como juiz, ele é capaz de fazer justiça a todos, de uma forma equânime e poderosa, né? E Deus, só ele é inatacável. Ele é a perfeição moral e em todos os seus demais atributos. Em Jó 8:3 diz assim: será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Será que o Todo-Poderoso seria capaz de cometer uma injustiça e torcer o que é certo? Não. Veja que na argumentação de Jó, ele diz assim: quem o intimidará? Quem ousa levá-lo ao tribunal? Quem o obrigaria a comparecer? Quem o obrigaria a comparecer? Chamarei Deus ao tribunal? Irmão, qual é o homem que vai chamar Deus ao tribunal? Existe esse homem? Já nasceu esse homem, irmão, que possa fazer isso, chamar Deus ao tribunal? Não, irmão. Porque Deus é o homem. Jesus é o filho do homem. Deus é o homem porque Deus é Deus. Jesus é o Deus Filho porque ele é o filho do homem. Então, quem poderia me representar? Quem pode me intimidar? Quem me citará? Em Isaías 33:22 diz: porque o Senhor é o juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Ponto final, irmão. Não tem mais para onde correr, não tem outro caminho, não tem outra ponte. Veja que em Isaías 33, aqui retrata um quadro que grita por justiça, né? Nessa época era época de guerras, alianças, dominação, crueldade, traição, assassinatos, torturas. Situa-se no tempo de dominação assíria contra Israel e nações próximas. Os profetas levantados por Deus proclamaram justiça aos cruzeiros, aos gananciosos, orgulhosos e impenitentes, bem como lamentação, conserto, conversão aos que foram quebrados da aliança com Deus e por isso sofriam a justiça divina pelas mãos dos inimigos. Veja, irmão, o que está acontecendo no mundo hoje. Dominação, guerras, crueldade,
traição, assassinatos de pais contra filhos, filhos contra pais, torturas. Estão matando aí, perseguindo os cristãos em muitos lugares. Mas Deus é um Deus da justiça. Ele está vendo tudo isso. Ele tem tudo isso anotado. Então esse capítulo de Isaías 33, ele grita por socorro e justiça. Violência, ai de você, destruidor. Traição, ai de você, traidor. Abandono, opressão, desabastecimento, ruína econômica, medo, corrupção. As estradas estão desoladas, ninguém passa por elas. Rompem-se as alianças. As cidades são desprezadas. Não há respeito pelas pessoas. A terra geme e desfalece. Veja, irmão. Veja se isso aqui não está acontecendo nos dias de hoje. Veja que a terra já está aí tremendo, gemendo e desfalecendo. A terra já está apontando o início das dores. E o mundo continua como? O mundo continua nas mãos do maligno, porque o mundo jaz do maligno. As pessoas continuam na ruína, no medo, na corrupção, na opressão, no abandono, na falta de esperança, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E além disso tudo, as pessoas continuam aí cegas e surdas, negando Deus, negando Jesus, negando a sua palavra. Mas Deus, ele é um juiz. E um juiz, ele não fecha os olhos. Um juiz, ele não dorme, ele trabalha de dia e de noite. Veja que os juízes, um bom juiz, ele leva suas causas para casa e ele fica ali. Ele vara ali madrugadas em cima ali daquela causa, a fim de dar um veredito final. Então o nosso Deus, ele também é assim, ele não dorme.